Sejam bem-vindos, nobres que aqui vierem. Hoje irei continuar a tratar do tema do fascismo e o silêncio das mídias e das comunidades nacionais e internacionais. Algo que percebi, tanto na mídia nacional e na mídia internacional, é a leniência excessiva ao relatar, declarar ou mesmo dar nome aos bois durante os avanços do fascismo, seja na comunidade brasileira ou no exterior. Creio que muitos perceberam que a mídia brasileira, por exemplo, só agora abriu os olhos para entender o que é este movimento de extrema direita que tomou conta de nosso país. Bem como a imprensa internacional, que tratou com um olhar ameno as eleições da França e na Itália, como por exemplo, sendo que na França a extrema-direita alcançou quase 42% da população e na Itália ela ganhou as eleições. E esses movimentos possuem extrema ligação com ideias de extrema-direita, sem atentar para o fato que o avanço do fascismo também foi extremamente forte em outros países. Saibam todos que estes movimentos, sejam eles de extrema-direita ou extrema-esquerda, eles negarão suas ligações, jamais dirão que estão no extremismo de suas ideias, colocarão outros nomes e se posicionarão neste intento. Tudo para disfarçar num manto de justiça e assim continuar seu processo de divisão, de inverdades e busca de um mundo ou um ser mítico para os guiar. Por exemplo, vi amigos e amigas do judaísmo no Brasil aplaudindo o mito da extrema-direita no Brasil durante a hebraica do Rio de Janeiro em 2017, onde faziam um discurso racista sobre comunidades quilombolas, por exemplo, ou mesmo colegas do judaísmo na França que se sentiram normais, colocando dinheiro nas campanhas de Le Pen e tratando o discurso de Éric Zemmour, que possui ascendentes judeus também, algerianos, como um discurso normal, somente porque a perseguição deste povo não era constada, e sim a perseguição de comunidades do Islã, ou seja, não os atinge no momento, mas certamente poderá vir à tona no futuro sentimentos xenófobos contra os judeus também, foi o que os alertei. Pois toda essa composição do fascismo visa uma composição sobre quem são os nós e quem são os outros. E uma vez ou outra, eles irão se retornar contra as comunidades específicas. Me faz lembrar o poema A Espera dos Bárbaros, de Constantinos Cavafis. Podemos fazer assim uma analogia da nossa realidade cotidiana, onde podemos ver avançar os bárbaros. E quem são os bárbaros? O mecanismo de criação de um inimigo é, na verdade, olhar-se no espelho, não é? Fica aqui esta questão. Mas eles ainda não chegaram em nosso quintal, estes bárbaros. Não chegaram em nossas áreas. Não chegaram em nosso meio. Então tudo está bem. Impressiona-me esta resignação dos cidadãos, da comunidade, da mídia e do sistema que por interesses, ignorância ou maldade mesmo se calam. Mas, se assim for o nosso pensamento, quando eles se instalarem, será tarde demais. É preciso estar alerta e forte, amigos. O professor da Yale, Jason Stanley, em seu magnífico livro, identifica 3 características essenciais do fascismo, que é invocar um passado mítico, semear a divisão e atacar a verdade. Hoje em dia não é mais necessário que um país dominante ataque outro país por meio de guerras, uma vez que custam muito caro. O simples uso de redes de desinformação pode criar um efeito desejado, e criar assim este efeito o mais rápido possível que se tivessem feito uma guerra e posto alguém com ideais próximos no poder. Este projeto por si só, com o uso de redes tais como esta que uso e outras, podem ter efeitos nefastos e bastante concretos nesta direção. E o Brasil e os
Estados Unidos da América são exemplos. Tiveram isto ao terem suas democracias ameaçadas em eleições passadas, e ainda possuem e correm tal risco, pois as redes se atêm muito mais no volume heurístico de certas informações que não possuem nenhuma ligação com a verdade, contrapondo aqueles que divulgam temas ou vídeos que visam promulgar verdades ou temas específicos e melhor trabalhados. Existe uma certa tendência a seguir influencers ou pessoas que transmitem mentiras que os que se propõem a serem guardiões da verdade, na mídia ou na internet. Resta mesmo um certo desprezo atual às notícias dos veículos normais, principalmente se forem contrários a certos pontos de vista. Sabemos que é difícil se ater a tantas considerações e temas que possuímos hoje para filtrar e assim chegar a uma conclusão evidente e clara. Mas devemos nos esforçar para tal, e não conduzir e ser um promulgador de inverdades claras em plena era digital, onde uma simples consulta pode trazer luz sobre um tema, o que se transformará em vergonha no futuro, caso a verdade ou um pedaço dela se estabeleça. Nietzsche assim disse sobre as palavras e a verdade. É, sim, mera invenção e, portanto, a verdade, suposto resultado da investigação filosófica, não pode ser nada além de um batalhão móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos, enfim, uma soma de relações humanas que foram enfatizadas, poética e retoricamente transpostas, enfeitadas, e que, após longo uso, parecem a um povo sólidas, canônicas e obrigatórias. As verdades são ilusões, das quais se esqueceu o que são, metáforas que se tornaram gastas e sem força sensível. Resta assim como um cientista, amigo, e todos podem ser cientistas nessa vida, somente por meio de trazer todas essas questões e verdades à prova na luz do dia, testá-las constantemente, cotidianamente. É uma época complicada, eu sei. Famílias estão divididas por simples diferenças de ideias. Mas, ao mesmo tempo, difícil é estar num ambiente onde se perdeu a argumentação, ou que alguém pode se jactar de possuir uma verdade única e absoluta, e assim separar joio do trigo de forma tão clara, sendo que nós somos seres de dúvida, seres que fatalmente caem nas inverdades e confusões da vida moderna e na imensidão de fatos e argumentos que nos cercam cada dia mais. Mas mesmo, apesar de tudo, devemos nos dispor e verificar ao máximo o que podemos para deixar e o que podemos para deixar para nossos filhos, amigos e diletos, seres da terra, um olhar mais amplo e fraterno sobre nosso suposto esclarecimento e se embasar mais para propor ideias e ao mesmo tempo ter coragem para dizer que é contra certas ideias. Que somos todos iguais debaixo do sol e que alguns estão confusos e precisam realmente se esclarecer mais. Não estou aqui para dizer que sou mais esclarecido, mas tão somente deixando um alerta para meus filhos, que é o objetivo final de meus vídeos, para que eles sejam mais prudentes em julgamentos e usem de toda a racionalidade e o máximo dos seus sentidos e do fato de ser um indivíduo imerso em um enorme universo e que tenha a maior consciência nas ideias e fatos que ousam promulgar em aberto e que sejam conscientes ao mesmo tempo que fazem em toda a sua extensão. Pois assim é o caminho da civilização. Não se calem, portanto, perante a justiça, não sejam tutelados e se sintam livres por ter passado os sentimentos e os pensamentos pela peneira do amor e da justiça,
e que a usem de forma plena, humana e fraterna, em prol não somente dos objetivos próprios, mas observando um bem comum, uma paz social, uma vida em comunhão com outros seres terrenos. Vocês são todos seres fortes, poderosos e felizes, como diria meu grande mestre Cavicchioli em suas aulas. E se abstenham de inverdades em todo o tempo, para que seja seu sim, sim, e seja seu não, não. Muito obrigado, amigos que aqui vierem, e digam não ao fascismo. Tenham todos uma bela vida, sucesso para todos. Muito obrigado.